Então tá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais um domingo, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós nos reunirmos aqui na presença dEle, como igreja. É uma grande bênção, é um grande privilégio para nós. Eu te convido, você que puder, fique de pé, vamos orar para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical para a glória de Deus. Aleluia, Pai amado, Pai eterno, Deus santo, mais uma vez nós nos reunimos aqui em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, ó Deus, por tamanha bênção, pela oportunidade que o Senhor nos concede para nós nos reunirmos nesta manhã. Nós nos achegamos a Ti confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Ele é o intercessor, Ele é o mediador que nos representa junto a Ti. E por causa da sua obra, nós podemos hoje, Deus, adentrar a Tua santa presença e prestar a Ti o nosso culto. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça para as nossas atividades nesta manhã. Neste momento, nós daremos início à nossa escola bíblica dominical. Deus, que o Espírito do Senhor nos ensine todas as coisas, que Ele nos ilumine, que Ele nos guie em toda a verdade, para a glória do Teu nome. Pedimos, abra nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, abra nossos corações para receberem ela com fé genuína. Que a Tua palavra nesta manhã, ela seja espírito e vida para nós. Que ela nos vivifique, que ela nos santifique para a glória do Teu santo nome, ó Deus. É o que nós pedimos e agradecemos, porque cremos que o Senhor nos ouve e nos atende, porque oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos aqui dar continuidade ao nosso conhecimento acerca da Bíblia. Nesses últimos domingos aí nós estivemos caminhando pelos livros bíblicos, vimos algumas curiosidades, algumas informações importantes acerca da Bíblia, e que são informações que nos ajudam muito na leitura e na interpretação, no entendimento das Escrituras. Então, assim, eu tenho certeza que essas aulas elas têm sido de grande valia, de grande importância, para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento bíblico, no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Nós entramos no Novo Testamento, nós já vimos acerca dos Evangelhos, vimos acerca do livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, e hoje nós vamos entrar nas cartas bíblicas. As cartas bíblicas, elas são documentos históricos de pessoas que ou conviveram com Jesus Cristo ou que tiveram contato com os apóstolos de Jesus. Então aí já fica uma informação muito importante acerca das cartas ou das epístolas. Tanto carta quanto epístola, de uma maneira geral, para nós, em relação ao entendimento bíblico, significa a mesma coisa. É muito interessante, né, nós observarmos que as cartas bíblicas, elas, juntamente com os evangelhos, elas têm o objetivo de ajudar, de trazer toda a construção doutrinária, todo o ensino necessário a nós cristãos, a nós discípulos de Jesus Cristo.
Outra coisa, né, que é interessante nós aprendermos acerca das cartas é que, da mesma maneira que nós consideramos o conteúdo do Antigo Testamento, os Evangelhos, as cartas bíblicas, nós consideramos também como inspiradas pelo Espírito Santo. O que isso significa? O Espírito do Senhor usou homens, usou seus servos para poder escrever, para deixar registrado de maneira escrita os ensinamentos, as doutrinas para nós, discípulos de Jesus Cristo. Então, não existe uma diferença entre cartas, evangelhos, Antigo Testamento, não. De acordo com a nossa visão, tantas cartas, evangelhos, Antigo Testamento, consideramos como sendo inspirados pelo Espírito Santo, portanto, são canônicos, né? Nós já vimos na aula anterior acerca do cânon bíblico que um livro canônico é um livro que é considerado verídico, que é considerado como parte de uma lista oficial de livros aceitos, considerados como sendo doutrinários no que diz respeito à fé cristã. Bom, conforme vimos nas aulas anteriores também, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Então, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vimos aí que entre esses 4 evangelhos temos Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, que possuem a mesma visão, procuram trazer a mesma relação dos eventos acerca da vida e da obra de Jesus Cristo. Então, nós temos os 4 evangelhos, temos um livro histórico, que é o livro de Atos, 21 cartas e um livro de revelações, que é o livro do Apocalipse. Contando com o Apocalipse, que de certa forma é uma carta também, né? O livro do Apocalipse ele é uma carta escrita às 7 igrejas da Ásia, escrita ali pelo apóstolo João. Então, nós podemos considerar o livro de Atos também como sendo uma carta endereçada a essas 7 igrejas da Ásia Menor. As cartas, elas consistem em 40% do Novo Testamento. Então, os irmãos percebam a grande importância das cartas bíblicas para o conteúdo neotestamentário. Nós temos 4 evangelhos, um livro histórico e 21 cartas. Então, os irmãos percebam de que maneira nós, hoje em dia, devemos olhar para essas cartas, para o conteúdo delas e ver o quão importantes, o quão fundamentais eles são para nós. Agora, os irmãos podem pensar, Bernard, por que nós temos tantas cartas assim no Novo Testamento? Isso se dá porque ali na época do 1º século em diante, o principal meio de comunicação entre as pessoas eram as cartas. E em especial o correio romano, ele era muito eficaz, ele dava muito certo. Então, os cristãos, né, principalmente a liderança da igreja cristã, fez uso desse meio eficiente para poder ali disseminar os ensinos, as instruções, todo o direcionamento que as igrejas precisavam. Então, existe um fundo cultural e histórico por trás disso. Era comum a comunicação via cartas. Hoje em dia não é mais comum porque esse meio, de certa forma, ele se tornou obsoleto e foi substituído por outros que trazem para nós um imediatismo maior. Por exemplo, uma carta aí que entre escrever
e chegar na pessoa demora, dependendo do local, 3, 4, 5 dias, hoje em dia, com uma mensagem de texto do WhatsApp, é na hora. É algo assim muito instantâneo. Então, assim, eu penso, né, que se fosse hoje em dia, os apóstolos, a liderança da Igreja de Jesus Cristo, se eles tivessem aí o acesso a esses recursos que nós temos hoje, certamente eles utilizariam também aí o WhatsApp, e-mail, com certeza eles fariam uso desses meios. Então, por isso que as cartas são muito comuns, são muito presentes. Elas eram o principal meio de comunicação ali naquela época. E, principalmente, ali dentro do contexto da liderança da igreja, que nós sabemos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles ficavam grandes períodos presos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele ficou aprisionado durante um bom período de sua vida. Então, nesses momentos de aprisionamento, ele escrevia as cartas e despachava para as igrejas. Era uma forma de ele se manter, mesmo recluso, ele se mantinha ali conectado com as igrejas e continuava ensinando, continuava ali transmitindo todas as orientações que o Senhor ministrava a ele. Inclusive, nós temos as chamadas epístolas da prisão, né, que Paulo escreveu. São epístolas que o apóstolo escreveu em momentos de aprisionamento. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. As cartas bíblicas, elas não eram muito diferentes das cartas atuais, né? Porque qual que é a lógica, qual que é a ideia de uma carta hoje em dia? Existe um remetente, que é a pessoa que escreve a carta e que envia, e existe a pessoa que recebe, que é o destinatário. Então, assim como é hoje, antigamente era dessa maneira também. Então, tinha o remetente, que é quem envia, e o destinatário. E além de ser um meio de comunicação muito usual ali no primeiro século, a carta ela era também um meio estratégico, como eu disse, para os irmãos se comunicarem entre si. Elas representam uma forma, um meio pessoal, onde nós vemos que existe um vínculo entre quem envia a carta e quem recebe. Nós vamos ver mais para frente, mas a maneira como muitas cartas se iniciam com saudações afetuosas e que elas terminam com desejo de bênçãos, isso mostra um vínculo entre quem envia e quem recebe a carta. E, de certa forma, isso aponta também para o relacionamento, para a comunicação entre Cristo e o seu povo, para a maneira como o Senhor eternamente se comunica conosco mediante esses documentos. Bom, vamos lá. Quem foram os autores das cartas bíblicas? Eu disse que nós temos 21 cartas. Dessas 21 cartas, nós temos aí 13 cartas que são de autoria do apóstolo Paulo. E aí, quais são essas? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Carta a Tito, Carta a Filemon, e nós temos também uma outra carta onde existe uma disputa, se ela foi escrita por Paulo ou se por outra pessoa, por outro discípulo de Jesus, que é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é uma carta anônima. Por que eu digo que ela é anônima? Porque, normalmente, quando a pessoa escreve e envia a carta, ela se identifica.
Mas na carta aos Hebreus, nós não temos nenhuma identificação, nem no início e nem ao final de assinatura. Então, nós consideramos que é uma carta anônima. Talvez, originalmente, ela não tenha sido uma carta anônima, mas, de acordo com o que chegou para nós hoje, nós não temos nenhuma informação acerca do autor desta carta. E aí alguns consideram que foi o apóstolo Paulo, por alguns trechos, pela semelhança textual, pela semelhança da escrita. Então aí fica essa disputa, né, no bom sentido, para saber quem foi o autor da carta. Mas independente de quem seja o autor aos Hebreus, o importante é o conteúdo dela para nós, que é um conteúdo coerente. Quando eu digo coerente, é coerente com todo o Novo Testamento e também com o Antigo Testamento. A gente vê que Hebreus aponta muito para o Antigo Testamento, principalmente ali para Levíticos, Números, Êxodo. Então, quando a gente olha para Hebreus, a gente percebe que existe uma coerência entre o que foi escrito no Antigo Testamento, entre o que foi escrito nos Evangelhos e também em algumas cartas bíblicas. Então, assim, se foi Paulo, se foi Barnabé, se foi Silas ou outra pessoa, não importa. O importante para nós aqui é o que ela nos ensina, é o seu conteúdo. Além das cartas paulinas, que são as cartas escritas por Paulo, nós temos também uma carta escrita por Tiago, e esse Tiago aqui não é nenhum dos dois apóstolos de Jesus. Lembram que Jesus teve dois apóstolos com o nome Tiago, que é o Tiago maior e o Tiago menor. Mas esse daqui não é nenhum nem outro, não é nenhum dos 12 apóstolos. É o Tiago que é considerado o irmão do Senhor Jesus. Temos também 2 epístolas que foram escritas pelo apóstolo Pedro, 3 epístolas que foram escritas pelo apóstolo João e uma epístola que foi escrita por Judas. E depois nós temos aí o livro de Apocalipse. Então, conforme vocês podem ver, Paulo foi o líder da igreja primitiva que mais escreveu, que mais contribuiu com cartas. E eu digo isso segundo o que nós temos hoje, segundo aquilo que foi preservado para nós e chegou até nós hoje em dia. Certamente, Paulo escreveu muitas outras cartas, mas elas não chegaram até nós. De alguma maneira, elas se perderam aí no tempo. Mas mesmo essas que se perderam, nós devemos crer que o que chegou para nós hoje, chegou porque aprouve ao Senhor isto. Deus, em sua magnitude, em seu domínio sobre todas as coisas, Ele fez com que chegasse a nós o que nós temos hoje, porque é o suficiente, é o que nós precisamos para aprender hoje. Mas, com certeza, muitas outras cartas foram escritas aqui pelo apóstolo Paulo. Outra coisa que é interessante notar também, que a gente percebe, principalmente no caso do apóstolo Paulo, que ele era o remetente das cartas, mas ele não fazia a obra sozinho. Nós percebemos que Paulo, ele era o líder de toda uma equipe missionária que o ajudava. Então ele contava com apoiadores, com colaboradores. Não era um trabalho que ele realizava sozinho. E é interessante a gente perceber que constantemente ele menciona esses apoiadores, esses colaboradores nas suas epístolas. Vai ser com muita frequência nós percebemos, Paulo cita irmão X, irmão Y, irmã tal, que nos ajudou, que nos financiou, que de alguma maneira colaborou com o nosso ministério. Então nós percebemos que Paulo não era sozinho.
Ele tinha toda uma equipe ali que o ajudava nos seus trabalhos. Como eu disse, existem as chamadas epístolas da prisão, que são epístolas que Paulo escreveu quando ele estava ali aprisionado em momentos de encarceramento. Essas epístolas são epístola aos Efésios, epístola aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Nós não sabemos ao certo em que momento, em que tipo de aprisionamento ele se encontrava, em qual localidade, se ele estava preso em Roma, ou se ele estava preso em Cesareia, ou se ele estava preso em uma outra localidade. Isso não nos é informado. Mas são epístolas da prisão porque ele traz, né, nessas epístolas, nesse conteúdo, algumas pistas da situação em que ele se encontrava. É muito interessante nós percebermos que Paulo e os demais autores das outras cartas, eles se identificavam. Então, por exemplo, vamos abrir lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver como é que é o início dessa carta, como é que é a saudação, como é que Paulo se apresenta nela. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, então ele se identifica, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, veja aqui que ele menciona alguém que se encontrava com ele, algum colaborador, algum ajudante dele, que estava ali naquele momento de vida. E aí ele diz aqui o destinatário da carta, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, aquilo que eu disse, existe o remetente, que é quem escreve, quem envia a carta, e o destinatário, que é aquele que recebe. Então, aqui Paulo se identificou na primeira epístola aos Coríntios, e ele se identificou como um apóstolo. Mas nós vamos ver, por exemplo, Tiago, abram lá, por gentileza, carta de Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago se identificou de outra maneira. Ele diz assim, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, olha o remetente, e aí o destinatário, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Diáspora é a dispersão. Tiago escreveu essa carta aqui a judeus dispersos que não se encontravam mais em Jerusalém, nem na Judéia, que haviam se dispersado para outras regiões. Então aqui Tiago se identificou como servo de Deus, como servo de Jesus Cristo. Então percebam, né, que a maneira como eles se identificavam como os remetentes das cartas nos ajudam a entender quem eram e qual o propósito deles ao escreverem essas cartas. E aí nós olhamos, irmãos, para a importância desses homens e desses registros que eles nos deixaram, porque nós consideramos eles como sendo os fundadores ali do cristianismo. Eles foram homens que o Senhor Deus levantou, os revestiu de poder, de autoridade em seu Santo Espírito e os inspirou a deixarem para nós todo esse registro com ensinamentos, com orientações, com direções, para que nós hoje, aqui no século 21, na pós-modernidade, pudéssemos ler e também aprender aquilo que o Senhor Jesus ensinou a eles e eles transmitiram a nós.
Vamos ler agora alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entender alguns detalhes das cartas bíblicas. Abram aí, por gentileza, Colossenses 4:16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, vamos ler o verso de número 16. Então percebam aí, né, que essa epístola, por exemplo, ela foi escrita por Paulo aos Colossenses. Quem eram os Colossenses? Eram os habitantes, era a igreja que se reunia na região de Colossos. Então quem mora em Colossos era colossense. Assim como quem mora em Belo Horizonte é belo-horizontino, em Minas Gerais é mineiro. Verso 16. Aliás, vamos pegar a partir do verso 14. Colossenses 4, a partir do 14. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Então percebam aí, Paulo identificando aqui a equipe dele, as pessoas que estavam com ele e que de certa maneira contribuíram na produção dessa epístola. Verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Mais uma pessoa mencionada que Paulo manda saudações. 16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. Então percebam aqui, a ideia era que a carta de Paulo foi entregue aos colossenses. Essa carta deveria ser lida perante todos, explicada perante todos, e depois pegar essa carta e passar para os irmãos de Laodiceia. E aí ele continua: e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Ou seja, Paulo escreveu uma carta para os irmãos de Laodiceia também. Mas aí vocês podem perguntar: Berna, cadê essa carta? Não temos. Não foi preservada, não chegou para nós. Mas para os colossenses devem ter chegado, né? Para eles ali era muito mais próximo. Então, provavelmente, eles tiveram contato com essa carta que Paulo escreveu a Laodiceia e aprenderam. Então, percebam, irmãos, a dinâmica era essa. A Igreja Batista Reformada de Belo Horizonte recebia uma carta, lia perante todos, explicava, ensinava, aí depois pegava, então vamos agora mandar essa carta para a Igreja Batista Reformada de Betim, por exemplo, aí manda a carta para lá. Aí Betim, manda para cá a carta de vocês, para a gente aprender com aquilo que Paulo ou outro apóstolo ensinou a vocês. Então a dinâmica era essa, né? Eles trocavam entre si, é o que a gente chama de trocar figurinhas. Né, eles que hoje em dia nem é tão comum, né? Mas eles trocavam entre si ali as cartas com o intuito de aprenderem. Outro texto, 1 Tessalonicenses 5:27. Primeira Tessalonicenses 5:27. Aliás, vamos pegar a partir do 25. Irmãos, orem também por nós. Vejam aqui que Paulo, normalmente ao final, ele fazia esse pedido de oração, porque certamente o trabalho dele era um trabalho exaustivo. Era um trabalho em que ele contava ali, né, com o Espírito Santo, o revestindo de poder, de autoridade, falando por meio dele, mas certamente era um trabalho exaustivo em todos os âmbitos. Âmbito físico, espiritual, emocional, psicológico. Então ele pedia orações. 26. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. 27. Peço com insistência
em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Então percebam, mais uma vez, Paulo escrevendo agora aos Tessalonicenses, que eram os habitantes de Tessalônica, que a carta que eles receberam fossem lida perante toda a congregação, perante toda a comunidade. Vamos abrir agora 2 Tessalonicenses 2,15. Passa aí algumas páginas. 2 Tessalonicenses 2,15. Diz assim: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então percebam aqui o peso, a importância da carta. Ela era um meio, não só ali para poder trazer atualizações, para poder falar, olha, eu estou bem, como é que vocês estão, lembrei disso, lembrei daquilo. Não, as cartas, elas eram meio de ensino, de instrução, de orientação à igreja. Então, mais uma vez, Paulo diz aqui, fiquem firmes e guardem as tradições que foram ensinadas, seja por palavra oral, frente a frente, ou por carta nossa. Então fica aí a importância. Mais uma, ainda 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Mais uma vez, percebam aqui o peso, a importância do conteúdo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse conteúdo aqui, o ensino, as instruções, deveriam ser seguidos, deveriam ser colocados em prática. E aí, caso alguém não obedeça, não considere, despreze o que foi dito nessa carta, o procedimento da igreja para com esse tipo de pessoa deveria ser esse: olha, não se associem, porque ao se associarem, vocês, de certa forma, estão apoiando aquilo que ele faz. Então, se apartem. Vamos ler mais um texto, 1 Pedro 5,12. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, verso 12. Temos aqui saudações de Pedro. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida. Então percebam aqui que o que Pedro escreveu nesta carta foi com a ajuda, foi com o auxílio de Silvano, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Então aqui o conteúdo da primeira carta de Pedro era o quê? Trazer exortações confirmando acerca da graça de Deus. E verso 13, aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Então, mais uma vez, nós temos aqui Pedro citando seus apoiadores, as pessoas que ajudaram ele no seu ministério e também ao escrever esta carta. Vamos ler aqui mais um verso. Voltem lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1.
Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Percebam aqui o objetivo, um dos objetivos de Paulo ao escrever esta segunda carta aos Tessalonicenses. De alguma maneira estava rolando ali uma fake news entre eles sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é esclarecido aqui o que aconteceu, Paulo não entra em detalhes, mas ele nos apresenta um problema. Estava havendo ali uma dissensão, uma divisão acerca de uns que pensavam uma coisa a respeito da volta de Jesus e outros pensavam outra coisa a respeito da volta de Jesus. E ele escreve aqui falando, olha, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu ensinei a vocês, guardem isso, retenham isso que eu guardei para vocês, que eu dei, que eu transmiti a vocês. Por quê? Naquela época era comum, além das cartas bíblicas, das cartas oficiais, era comum também as cartas falsas, que nós chamamos de escritos pseudo-epígrafos, que era o quê? Isso, irmãos, culturalmente, naquela época, era muito comum uma pessoa escrever uma carta, escrever um conteúdo, como se fosse outra pessoa, se passando por outra pessoa. Vamos exemplificar. Eu, Bernard, podia simplesmente pegar lá um papiro, que era o que eles utilizavam na época para poder escrever as epístolas. Eu pegava lá um papiro e escrevia e ao final podia escrever assinado apóstolo Pedro, ou assinado apóstolo João, ou assinado apóstolo Tiago. Era muito comum isso acontecer. E estava causando confusão ali entre os cristãos da igreja primitiva, ali no primeiro século e no segundo século também. Então, muitas dessas cartas foram escritas para poder refutar, para poder combater essas cartas falsas, esses escritos falsos que tinham ali o objetivo de causar confusão, causar dissensão, e muitas vezes causou entre aqueles que não vigiaram, entre aqueles que não se atentaram ao que foi ensinado pelos apóstolos. E aí até hoje é um cuidado que nós também devemos ter. Nós devemos provar todas as coisas pelas Escrituras. Todo ensinamento, toda doutrina deve conferir, deve ser aprovado por aquilo que a Bíblia ensina. Isso daí é um ponto básico para nós. Então, no primeiro século e no segundo século também surgiam essas cartas. Porque, e não apenas essas, mas surgiam também falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, porque era muito fácil, qualquer um podia levantar assim, eu andei com Jesus naquele tempo, Jesus estava lá, eu andei com ele. Qualquer podia, porque uma multidão andou com Jesus. Por exemplo, lá naquele momento lá da multiplicação dos pães e dos peixes, eu era uma das milhares de pessoas que estava lá. Aí eu ouvi isso de Jesus. Então as pessoas podiam muito bem mentir, fingir que estiveram, que viram, que ouviram Jesus dizer isso, Jesus dizer aquilo, mas não era verdade. Então assim, nós devemos, desde aquela época e ainda hoje, conferir todas as coisas com as Escrituras que nós temos em mãos hoje, que nós cremos ser
os livros ou cartas canônicas que o Senhor Jesus deixou para nós. Dentre os propósitos das cartas, eles eram, não existia um propósito específico. Cada carta possuía um direcionamento para uma igreja específica, para uma congregação específica que tinha necessidades específicas. Então, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, era para poder atender uma necessidade dos coríntios. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, era para atender uma necessidade que os Gálatas estavam enfrentando naquela ocasião. Então, é muito interessante nós percebermos, que o propósito e o assunto das cartas, ele varia. Então, por isso que as cartas são tão ricas. Elas trazem para nós situações do passado, problemas que as comunidades de fé primitivas enfrentavam, mas que são tão comuns hoje em dia, que nós enfrentamos hoje em dia também, por isso que elas são tão atuais. E é por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, porque aquilo que foi dito há 2000 anos atrás, ainda vale para nós hoje, para o nosso ensino, para a nossa instrução, para a nossa exortação, para o nosso consolo, para o nosso encorajamento. Então, esses são os propósitos das cartas: encorajar, edificar, consolar, exortar, trazer ali resolução de problemas que nos ensinam doutrinas cristãs. Então, assim, nós não devemos de maneira nenhuma desprezar ou diminuir as cartas em relação aos demais livros da Bíblia. Por exemplo, as cartas que Paulo escreveu a Timóteo e a Tito, que eram dois jovens líderes que eram discípulos dele, é para poder ajudar esses jovens discípulos, esses jovens pastores, jovens presbíteros, a lidarem com as circunstâncias, com as situações que surgiam ali durante a igreja. Então, era muito comum isso acontecer. Graças a Deus. Em relação ao tema central das cartas, nós podemos, é claro sim, que são assuntos diversos, mas nós podemos dizer que o tema central era Cristo. Falar sobre Cristo, sobre a salvação que Ele realizou mediante a sua pessoa, a sua obra, e que essa salvação estava sendo aplicada, efetuada mediante o Espírito Santo na vida dos eleitos. Então, assim, o tema, de uma forma geral, é essa. Toda a Escritura tem por objetivo a glória de Deus. É para glorificar ao Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, para a edificação da igreja, para que a igreja possa aprender, para que a igreja seja instruída, para que a igreja seja alimentada, reforçada nas doutrinas cristãs. E aí, por último, vou entrar aqui que o tempo já está chegando, como ler as cartas. Não existe o óbvio, ler as cartas como nós recomendamos que toda a Bíblia seja lida, do início ao fim. Então, se você quer entender a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você deve ler do capítulo 1 até o último capítulo. Porque da mesma maneira é com as cartas ou com as mensagens que a gente recebe hoje. Ninguém que, ao receber uma carta, ou receber um e-mail, ou receber uma mensagem, vai ler assim só uma linha. Não, a gente vai ler do início até o fim. Então, da mesma forma, nós não podemos pegar versos soltos e, deixa eu pegar esse verso aqui, li, já entendi a carta toda. Não. Para entender o que a carta
explica, traz de ensinamentos, tem que ser lido do início ao fim, de maneira linear, de maneira corrente, e buscando compreender o contexto em que a carta foi escrita, a situação cultural daquele povo, tudo isso deve ser considerado, para a gente poder entender por que Paulo disse isso, isso e isso aos Gálatas. Qual era, que situação que eles enfrentavam. Por exemplo, na epístola aos Gálatas, né, a igreja da Galácia estava enfrentando uma luta, uma resistência em relação aos judaizantes. Os judeus que possivelmente, né, colocando entre aspas, haviam se convertido ao cristianismo, estavam trazendo ainda aos Gálatas que eles seguissem, guardassem dias, guardassem festas, tivessem ali aquelas restrições alimentares que os judeus possuíam. Tudo isso eles estavam trazendo para a igreja da Galácia, falando, olha, ok, vocês creem em Jesus, mas vocês têm que fazer isso, isso e isso da lei de Moisés. E aí Paulo escreve para eles falando, não, nada disso. Vocês não têm que seguir nada disso. Tanto que é interessante, né, que o início da carta de Paulo aos Gálatas, ele dá uma chamada neles assim, ele chama bem a atenção deles falando, olha, vocês estão sendo insensatos, vocês estão sendo tolos, porque eu ensinei para vocês uma coisa, aí veio um grupo de pessoas, trouxe ensinamentos completamente contrários, e vocês estão indo atrás deles. Aí Paulo fala, né, volta e defende o seu ministério, o seu apostolado, e traz as doutrinas, traz os ensinamentos necessários. Então, assim, a gente tem que procurar entender o porquê que cada epístola, cada carta foi escrita. Né? Não desprezem isso, né? Não desprezem a língua original, que é o grego, koiné, tendo a possibilidade de se aprofundar para poder entender, né, o que tal termo específico significa, busque num dicionário de grego, ou numa Bíblia transliterada, grego, português. Todos esses recursos estão hoje em dia disponíveis a nós e nos ajudam a compreender de forma melhor, mais eficaz o conteúdo das cartas. Novamente, não desprezem os escritos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, porque nesses livros contém para nós as doutrinas, eu digo que é a decodificação das doutrinas que hoje nós cristãos, que hoje nós discípulos de Jesus devemos andar, devemos seguir. Então, que essa aula possa ajudar vocês a pegarem e a olharem para as cartas com outros olhos, com olhos mais interessados, olhos mais analíticos, que vão ler, que vão procurar entender quem escreveu, escreveu para quem, escreveu por quê, qual que era o contexto sociocultural. Tudo isso é importante para nós compreendermos e avançarmos no nosso conhecimento bíblico e desenvolvermos a nossa salvação. Alguma pergunta em relação aqui ao que foi dito, das cartas? Alguma dúvida? O momento é este. Não, não é esse. Era o outro Judas, o Judas Tadeu. Ah, é?
Ela é tendenciosa. Uhum. Exatamente. Exatamente. Ainda sobre a pergunta de Judas, quando nós olhamos, né, para os evangelhos, nós percebemos que existiam dois Judas. Né, e que quando a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que um morreu e o outro seguiu. Né? Então, que o que escreveu é o Judas Tadeu, que escreveu aí a última carta, a última sim, né? Na ordem aqui da nossa Bíblia, que vem antes de Apocalipse. Mais alguma pergunta, irmãos? Não. Melhor nem procurar. Na verdade, se a gente for olhar, talvez tenham existido 5 cartas aos Coríntios. E aí, mas essas outras se perderam. O que ficou, né, e o que nós temos que nos apegar é a primeira e a segunda, aos Coríntios que nós temos hoje. Porque o cânon já está fechado, né? Nós vimos já nas aulas anteriores que os livros livros ou cartas tidos como oficiais, reconhecidos, são os que a nossa Bíblia protestante traz para nós hoje. Mais alguma pergunta? Então vamos orar para nós finalizarmos, graças a Deus. Oh, meu Pai, nós somos gratos a Ti por este momento de estudo bíblico, de conhecimento da Tua Palavra. A nossa oração é que o Espírito do Senhor aplique esses ensinamentos a nós e que Ele nos desperte dia após dia para nos aprofundarmos na leitura, na meditação, no conhecimento da Tua Palavra, porque ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para nossos caminhos, ela é vida para nossas almas. Então, que o Espírito do Senhor nos desperte, Deus, coloque em nós um desejo, um amor por Tua Palavra, pelos escritos do Senhor, pois somente assim nós poderemos crescer no conhecimento de Jesus Cristo e na graça do Senhor, ó Pai. Pedimos a Tua bênção no restante do nosso culto, onde nós iremos aqui celebrar, adorar, servir o nome do Senhor. Pedimos que Teu Santo Espírito continue nos guiando em todas as coisas, para que nós possamos prestar a Ti um culto agradável, aceitável por meio de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém.